Imagina acordar num belo dia, pegar o celular, abrir uma notícia e dar de cara com essa manchete. Estados Unidos aumentam tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A primeira reação é tipo, ué, mas o que eu tenho a ver com isso? E é aí que mora o problema. Porque a gente vive num mundo tão conectado que qualquer decisão de um país gigante como os Estados Unidos, mesmo que pareça distante, pode cair como um meteoro no nosso bolso aqui no Brasil. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma simples, sem enrolação e com bom humor como essa tarifa afeta diretamente a vida do brasileiro comum, seja você empresário, trabalhador, estudante ou até quem só queria trocar de celular sem vender um rim. Para começar, vamos entender o que é essa tal tarifa. Quando a gente fala que os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, estamos dizendo basicamente que tudo que o Brasil quiser vender para os americanos vai pagar um pedágio altíssimo. Tipo assim, o Brasil manda café, aço, suco de laranja, carne, avião, e os americanos, ao invés de receber de braços abertos, dizem, ok, pode entrar, mas só pagando 50% a mais de imposto. É como se você vendesse brigadeiro na rua e alguém cobrasse metade do seu lucro só para deixar você passar pela calçada. Meio injusto, né? E, claro, isso muda toda a dinâmica comercial entre os dois países. Agora você deve estar pensando, tá, mas se o Brasil vende para o exterior, isso nem interfere tanto aqui dentro, né? Aí é que está o pulo do gato. Essa tarifa afeta diretamente os exportadores brasileiros. E sabe o que acontece quando vender para o maior mercado do mundo fica caro demais? Os americanos param de comprar da gente, e isso gera um efeito cascata aqui dentro. Empresas que dependem dessas exportações veem suas vendas despincarem. A indústria sofre, funcionários são demitidos, investimentos são cortados. E a economia, que já não é nenhuma maratona de crescimento, perde mais um pouco de fôlego. Vamos pegar um exemplo prático, o setor de carne. Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores de carne do planeta. E o Brasil é um dos maiores produtores. Uma combinação perfeita, certo? Só que, com uma tarifa de 50%, a carne brasileira chega lá muito mais cara. Aí os americanos pensam duas vezes antes de comprar da gente. Compram de outro país. A demanda pela carne brasileira cai. E, com isso, o frigorífico aqui no Brasil vende menos, produz menos e talvez precise até reduzir o quadro de funcionários. Resultado, menos empregos, menos dinheiro circulando. E uma crise que começou lá fora bate à nossa porta. Outro ponto importante é o impacto no agronegócio, que é um dos motores da economia brasileira. Produtos como soja, milho, café e suco de laranja são exportados em grandes volumes para os Estados Unidos. Se as tarifas tornam esses produtos menos competitivos, o Brasil perde mercado. E perder mercado significa perder dinheiro. Empregos, arrecadação de impostos, tudo em cadeia. O pequeno produtor rural sente, o transporte sente, a indústria sente. E no final, quem paga a conta é sempre o consumidor. Ai, não para por aí. Sabe aquele avião da Embraer, Orgulho Nacional? Uma boa parte das vendas da empresa é para os Estados Unidos. Com uma tarifa dessas, fica muito mais difícil competir com os gigantes, como a Boeing e a Airbus. E a Embraer, que gera milhares de empregos diretos e indiretos no Brasil, começa a perder contratos. Isso significa menos produção, menos investimento em tecnologia, menos desenvolvimento e, mais uma vez, menos emprego. Agora, pensa no dólar. Quando o Brasil começa a perder receita com exportações, entra menos dólar no país. E quando tem menos dólar circulando aqui, o preço dele sobe. Aí a moeda brasileira desvaloriza. E o que isso significa na prática? Tudo que depende de importação ou é precificado em dólar. Combustível, remédios, eletrônicos, até o pãozinho da padaria começa a ficar mais caro. Você pode nem perceber, mas está pagando pela tarifa americana no posto de gasolina, no mercado e até na farmácia. E tem mais um detalhe que pouca gente fala: a confiança internacional. Quando um país como os Estados Unidos decide taxar outro com uma tarifa tão alta, isso também afeta a imagem do Brasil lá fora. Investidores ficam com um pé atrás.
Afinal, se o Brasil está em atrito com uma das maiores economias do mundo, quem garante que isso não vai gerar instabilidade? Resultado: menos investimento estrangeiro, menos entrada de capital, menos fôlego para nossa economia crescer e, mais uma vez, o brasileiro comum sente isso na pele. Mas olha, nem tudo é tragédia. O Brasil pode e deve responder a esse tipo de medida com inteligência. Pode buscar novos mercados, fortalecer acordos comerciais com Europa, Ásia, América Latina, pode investir mais em inovação, agregar valor aos seus produtos, buscar autonomia tecnológica. O problema é que tudo isso leva tempo. E enquanto a resposta não vem, o impacto bate na porta de quem menos tem culpa, o consumidor. Aquele que só queria comprar um celular mais barato, abastecer o carro sem susto ou ver o preço do tomate estabilizar. Então, no fim das contas, uma tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros é muito mais do que uma decisão diplomática ou econômica. É uma pedra no caminho de quem já anda tropeçando há um tempo. É um golpe duro na competitividade do Brasil, no bolso do trabalhador e na confiança do investidor. Mas entender isso é o primeiro passo para se proteger, porque quando a gente entende o que está por trás das manchetes, começa a fazer escolhas melhores, cobrar políticas públicas mais eficazes e, quem sabe, até influenciar as mudanças que a gente quer ver. Se você chegou até aqui e pensou, agora sim, finalmente entendi como uma tarifa lá nos Estados Unidos pode impactar minha vida aqui no Brasil, então, missão cumprida. Meu objetivo era justamente esse, te mostrar que economia não é um bicho de 7 cabeças. E que entender o mundo pode ajudar a entender o nosso dia a dia de um jeito muito mais claro. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora uma boa discussão de economia, mas vive sem saber de onde veio os problemas. Aqui, a gente aprende juntos, sem complicação. Até o próximo vídeo.